Então hoje a gente vai falar sobre o livro de Êxodo, capítulo 19. A gente vai falar sobre esse capítulo. O capítulo 19, quando a gente lê o livro de Êxodo, né? Quando a gente chega no capítulo 19, é um pouco confuso. A gente fica um pouco confuso ali, pela forma como foi distribuída a história por Moisés, né? Então ali dá uma certa confusão, a gente não consegue entender direito o que foi que Deus falou com o povo, quando foi que Deus falou sozinho com Moisés, quando foi que Moisés subiu ao monte, quando foi que Moisés subiu com Arão. Então fica um pouco confuso, né? Quando a gente lê o livro de Êxodo, capítulo 19 até o capítulo 24. Então eu estudei bastante, né, para tentar entender essa ordem de acontecimentos, senão a gente não consegue entender a ordem de acontecimentos aqui relatada. A verdade é que o capítulo 19 é um resumão do que vai acontecer do capítulo 20 ao 24. Eu estudei bastante, estudei pelo livro de Êxodo, pelo livro de Deuteronômio, pelo livro de Hebreus, pelos Salmos. Então, eu fiz vários anexos ali, referentes a esse período histórico, a esse contexto histórico, para compreender o que realmente aconteceu ali. Porque tem coisas que ficam meio em aberto e a gente fica confuso, né? A gente lê, quando a gente lê do capítulo 19 até o 24, a gente fica meio confuso, a gente não entende direito quando foi que Moisés subiu, né? O que foi falado com quem, né? Então eu estudei bastante e eu cheguei a uma conclusão realmente dos fatos de acordo com a Bíblia. E eu vou provar isso tudo para vocês, tá bom? Desculpa, eu cheguei à conclusão que o capítulo 19 é um resumão. O capítulo 19 é um resumão de tudo que vai acontecer do capítulo 20 até o 24. Então, no capítulo 19, a gente vai ver um resumo de tudo que irá acontecer. Então, agora, eu escrevi aqui no papel toda a relação de Atos, tudo o que acontece, desde quando eles chegam no Monte Sinai até quando Deus entrega as tábuas para Moisés. Porque por conta desta confusão que há, né, na leitura, eu escrevi tudo isso. Eu fiz todo o estudo, né? E eu fiz a narração dos atos, dos passos, né? E coloquei aqui a ordem deles, para que a gente não tenha confusão na mente sobre o que aconteceu. Senão a gente começa a questionar a Bíblia, achando que está errado. E não tá. É que, na verdade, o capítulo 19 é o resumão do que vai acontecer do capítulo 20 ao 24. O que acontece? Eu vou mencionar agora, deu 2 folhas aqui, a relação de todo acontecimento. Eu coloquei num papel aqui e deu 2 folhas de resumo. Então, eu vou falar agora passo a passo para vocês o que foi que aconteceu, como foi o andamento, né, de todo esse período, o que foi que aconteceu a cada período. Eu vou falar onde está escrito isso na Bíblia, eu vou mencionar o que aconteceu e onde está escrito, o que aconteceu e onde está escrito, e qual é a ordem de acontecimentos. No final da aula, eu vou colocar também essa descrição do que eu estou falando aqui, na mensagem ali no corpo ali do vídeo, né? Ali na mensagem de texto que tem ali no vídeo, para quem quiser pegar também esse estudo, tá bom? Então eu vou deixar lá disponível. Eu vou começar explicando passo a passo para a gente depois compreender o capítulo 19 ao 24. Se a gente entrar com o estudo já direto da leitura do capítulo 19 ao 24, a gente não vai entender. A gente não entende, porque para a gente compreender a ordem de acontecimentos, a gente tem que se utilizar de outros livros. A gente tem que utilizar o livro de Deuteronômio, outros livros para a gente conseguir encontrar uma ordem. Então, se a gente for ler direto do capítulo 19 até o 24, sem essa explicação que eu vou dar agora, a gente vai se confundir. Então, eu vou explicar agora o passo a passo do que aconteceu. Então, tendo consciência do que aconteceu, passo a passo do que aconteceu, a gente vai entrar no estudo do capítulo 19. Então, eu vou falar agora o passo a passo, tá? Então, eles chegaram no Sinai. Eles vão chegar no Sinai. Onde que a gente vai encontrar isso? Que eles chegaram no Sinai. Agora, no livro de Êxodo, no capítulo 19, no versículo 1, vai dizer que eles chegaram no dia 1º do 3º mês após a saída ali do Egito. Então, a gente lembra que eles saíram, o mês de saída deles do Egito passou a ser o 1º mês deles. Então, agora, eles estão no 3º mês, contando o 1º mês do Egito, no 3º mês, no 1º dia. Então, quanto tempo que levou? Do Egito até lá, levou 45 dias para eles chegarem ali no Sinai. Porque a gente lembra que eles saíram no dia 15 do Egito, né? Dia 15 do 1º mês, novo 1º mês do ano deles. Então, eles saíram no dia 15 e agora no dia 1º
do 13, eles chegam ali no Sinai. Então, são 45 dias andando. Eu vou falar agora a ordem de acontecimentos. Eles chegaram, então, no Sinai primeiro, no dia 1º do 3º mês para eles, né? Isso a gente encontra no livro de Êxodo, no capítulo 19, no versículo 1. Depois que eles chegam, assim que eles chegam, Moisés sobe para falar com Deus. Porque o que acontece? Deus havia falado na sarça ardente para Moisés que Moisés teria que voltar com o povo após a libertação do Egito para adorar a Deus ali naquele monte. Então, o que Moisés vai fazer? Moisés vai subir e perguntar para Deus como é que tem que ser feita essa adoração, o que vai acontecer, o que Deus quer que seja feito, né? Então, assim que eles chegam ali no Monte Sinai, Moisés sobe para perguntar para Deus o que tem que ser feito. Eles chegaram no Monte Sinai e agora? O que eles têm que fazer? O direcionamento era chegar lá no Monte Sinai, né? E adorar a Deus. Então, agora Moisés chega no Monte Sinai com o povo, no dia 1º do 3º mês, né? E ele sobe para falar com Deus. Onde que a gente vê isso? A gente vê isso no livro de Êxodo, no capítulo 19, no versículo 3. Continuando a ordem de acontecimentos para a gente não se perder, Deus, né? Assim que Moisés sobe para falar com Deus, Deus vai falar para Moisés, né? Para dar um recado para aquele povo. Moisés sobe para perguntar para Deus como que tem que agir, né? Ó, chegamos aqui no Monte Sinai, Deus, o que a gente tem que fazer agora, né? Então Deus fala, olha, Moisés, você vai descer e vai falar para esse povo. Se esse povo me ouvir, se esse povo guardar a minha aliança, né? Eu vou ter um pacto com eles, eles vão ser um povo selecionado para mim, vão ser um povo diferenciado, eu vou ser com eles, eu vou ser o Deus deles. Se eles ouvirem as minhas palavras, a minha voz e guardarem todos os meus mandamentos. Então, Deus fala isso para Moisés no livro de Êxodo, capítulo 19, no versículo 5. Aí na minha outra anotação, seguindo a sequência, né? A gente está seguindo a sequência para entender o que acontece. Então, depois disso que Deus fala, o que Moisés faz, Moisés desce para o povo e fala para os anciãos de Israel, para os homens mais velhos de cada tribo, né, o que Deus falou. Então, Moisés desce e fala para o povo, olha, Deus falou que se o povo ouvir as palavras dele, se o povo, amém, Deus abençoe. A paz, boa noite. Então, Moisés desce e fala para os anciãos, né, que representam ali as tribos de Israel. Moisés fala, olha, eu fui lá, tive com Deus, falei com Deus, Deus falou, se vocês ouvirem a voz dele com atenção, não é ouvir de qualquer jeito, é ouvir com atenção, e vocês guardarem as palavras dele, a aliança deles, ele vai ser com vocês. Então, isso acontece, né, Moisés diz essas palavras que Deus falou para ele, para os anciãos, onde? No livro de Êxodo, no capítulo 19, no versículo 7. Depois disso, o que acontece? A ordem de acontecimentos é qual? É que o povo concorda. Quando os anciãos sabem disso, os anciãos passam para o seu povo sobre isso, né? Para suas tribos, determinadas tribos, o que Moisés falou, que Deus havia falado para ele, né? E o povo ouvindo isso, fala, não, a gente vai fazer o que Deus mandou. Deus mandou que a gente ouvisse com atenção, a gente vai ouvir com atenção o que ele for falar. Deus mandou a gente guardar a aliança, a gente vai guardar com a aliança com atenção, a gente vai guardar a aliança com carinho. O que ele falou, a gente vai cumprir, né? A gente vai ver que eles não vão cumprir, né? Mas aqui eles estão prometendo que vão cumprir. E onde que diz isso? Onde que o povo concorda com essas palavras de Deus e diz que vai ouvir com atenção a Deus e vai guardar a aliança que tem com Deus? Isso é dito no capítulo 19, no versículo 8 do livro de Êxodo. Então agora, qual que é o próximo passo? O próximo passo é que Deus, então, né, Moisés chega e fala para Deus, fala, ó Deus, eu falei com o povo falou que vai obedecer. O povo falou que vai te ouvir, o povo falou que vai guardar a sua aliança, né? Então tá tudo ok. Então o que Deus faz? O povo vai me ouvir? O povo vai guardar a aliança? Então manda eles se consagrarem, manda esse povo se separar para mim, ficar 3 dias em jejum sexual, em 3 dias de santificação, porque no 3º dia eu vou aparecer e eu vou falar com eles. Porque eles falaram que vão ouvir minha voz, então eu vou falar com eles. E é isso que vai acontecer. Mas o povo vai ter medo, né? Quando a gente vai ver, quando o povo ouvir a voz de Deus, eles vão temer a voz de Deus. Então, Deus fala isso, ó, Moisés, manda então o povo se consagrar por 3 dias. Onde que diz isso? No livro de Êxodo, no capítulo 19, no versículo 11. Então, no 3º dia, Deus vem.
Deus vem com som de trombeta, ruído de trombeta começa a vir, anunciando que Deus está chegando ali no Monte Sinai. E Deus vem primeiramente como uma nuvem, depois ele desce ali como fogo ali no monte. Vai ser algo extraordinário, a gente vai ver. Então Deus chega no terceiro dia, conforme ele falou que ia chegar. Onde a gente encontra isso? No livro de Êxodo, no capítulo 19, no versículo 16. No terceiro dia Deus vem, como Deus havia prometido que viria, Deus vem. Então onde a gente encontra isso? No livro de Êxodo, no capítulo 19, no versículo 16. Agora, continuando o meu relatóriozinho aqui que eu fiz, né? Moisés, então, leva o povo ao monte. O que acontece? Quando Deus chega no terceiro dia, Deus chega ao som de trombetas. A gente vai ver com mais detalhes agora quando a gente for começar a leitura do capítulo. Deus chega com sons de trombeta. Então, quando o povo ouve as trombetas, Moisés ouve as trombetas, sabe que Deus chegou. Então, Moisés reúne o povo de Israel e leva o povo ali até o monte, né? Só que a gente vai ver que, na verdade, o povo não vai poder chegar muito perto do monte, porque o monte vai ser consagrado a Deus. Quem chegar perto do monte morre. Então, vai haver uma distância ali. O povo vai ter que ficar com uma área limitada ali, delimitada, né? Quem passar daquela área morre. A gente vai ver isso com mais detalhes quando a gente for fazer a leitura. Então, Moisés leva o povo ao monte. Assim que Deus chegou, Moisés pega o povo e leva lá para o monte. Onde a gente vê isso? No livro de Êxodo, no capítulo 19, no versículo 17. Depois, o que acontece? Quando chegaram ali ao pé do monte Sinai, Moisés não vai subir direto ao monte. Moisés sobe ao monte quando Deus chama ele ao monte. Deus vai chamar ele para subir, mas ele não sobe direto. Ele vai ficar ali no meio. Deus vai estar ali em cima do monte em forma de nuvem. E o povo vai estar na área limitada ali, né, delimitada, onde eles não podem passar, e Moisés vai estar ali no meio, entre o povo e Deus. Moisés vai ficar entre os dois, só Moisés que vai poder ultrapassar essa área delimitada. Então aqui a gente vê que Moisés fica em pé, né, o povo todo em pé, em frente ao monte, atrás da área delimitada. Moisés fica entre o povo e Deus no monte. Deus está lá em cima do monte, e Moisés fica ali entre os dois, né, entre Deus entre Deus, que está na frente dele, e o povo que está atrás dele, né? Onde que a gente vê isso? A gente vê isso escrito no livro de Êxodo, no capítulo 19, no versículo 19, no livro de Êxodo ainda, no capítulo 20, versículo 21, e no livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 5. Então, depois disso, a gente vai observar que Deus vai começar a falar com o povo. Deus, na verdade, vai falar com Moisés, mas o povo vai estar ouvindo tudo que Deus falar. Então, Deus vai estar conversando com Moisés e Deus. Moisés vai fazer perguntas, Deus vai ficar respondendo as perguntas, e os dois vão conversar, e o povo vai escutar a conversa de Deus e de Moisés. O povo vai estar escutando a voz de Deus. Então, o povo, a gente vai ver que o povo vai começar a ter medo dessa voz de Deus, porque vai ser algo extraordinário. A gente vai ver que realmente vai ser algo extraordinário. O Monte Sinai vai tremer, a terra vai tremer, a Bíblia diz isso, a gente vai ler. E Moisés, que era acostumado a falar com Deus, vai tremer. Moisés vai ficar ali tremendo. Então, se Moisés ficou tremendo, imagina aquele povo que nunca havia falado com Deus, né? Moisés, que já estava habituado, tremeu, imagina o povo. Então, a gente vai ver isso com mais detalhes agora na leitura, tá? Então, surge uma questão, né? Porque Deus começa a falar em voz alta e o povo ouve alguma coisa. Deus vai falar alguma coisa pro povo. A gente vai ver que Deus vai ficar falando algo em voz alta pro povo, o povo vai ouvir, e vai chegar um momento que o povo vai falar: eu não quero mais ouvir a voz de Deus. Moisés, fala só você com Deus, e depois passa pra gente o que Deus te falou. Eu não quero mais ouvir a voz de Deus, porque eu tô com medo de morrer. Então o povo vai falar isso pra Moisés. E realmente Deus vai falar: não, tudo bem. Manda cada um ir para sua tenda, voltarem para suas casas, e eu vou falar só com você agora, Moisés. Não vou falar mais com esse povo, vou falar com você, e você depois passa para eles o que eu for falar com vocês. Então surge uma dúvida, né? O que o povo ouviu? E o que Moisés ouviu, né? Há uma diferença entre o que eles vão ouvir. E a Bíblia diz isso. O povo vai ouvir da voz de Deus os 10 mandamentos. A Bíblia diz isso, que os 10 mandamentos vão ser ditos por Deus. E o povo vai ouvir da voz de Deus os 10 mandamentos. Onde que a gente vê isso, né?
que Deus fala com aquele povo sobre os 10 mandamentos. A gente vê isso no livro de Deuteronômio, no capítulo 4, do versículo 12 e 13, né, ao 13, e no livro de Deuteronômio ainda, no capítulo 5, do versículo 2 ao 22. Diz claramente que Deus falou ao povo os 10 mandamentos. A gente vai ver que Deus vai falar mais coisas para Moisés. Então, Deus vai falar em particular algo com Moisés. O que Deus vai falar em particular com Moisés? São os juízos, né? Que Deus vai falar em particular com Moisés. E os estatutos. Mas a Bíblia também diz isso. Não é coisa assim que a gente imagina, mas a própria Bíblia diz o que foi falado em particular com Moisés e o que foi falado com o povo. A Bíblia diz isso. Então, o povo escutou claramente os 10 mandamentos. É incrível, porque assim, Deus vai falar claramente os 10 mandamentos para aquele povo, que não é para adorar outros deuses, que não é para construir deuses, e aquele povo vai construir bezerro de ouro, né? Então, Deus falou claramente, Moisés vai repetir 2 vezes isso e o povo vai criar. Então, era um povo muito difícil. Então, o que acontece após isso? Deus falando ali de nuvem, né? Uma nuvem escura ali em cima do Monte Sinai. Deus está falando com voz forte, vem trovões, é fogo em cima do monte, saía fumaça, era um fogo ali, uma brasa ardente. E o povo olhando, o monte, ao receber a presença de Deus, a terra tremia, parecia um terremoto, estava acontecendo um terremoto ali naquele momento. E o povo tinha medo, estava com medo. A gente vai ver mais pra frente, como eu disse, que até Moisés tremia, né? Imagina o povo. Então, o que acontece? Diante disso, o povo vai ficar com medo e vai falar para Moisés que não quer mais ouvir a voz de Deus. Então, o povo vai falar para Moisés, Moisés, não quero mais ouvir, eu tô com medo, Deus vai consumir a gente vai morrer, porque o poder de Deus é muito grande. Então, o povo vai falar isso para Moisés. Só que há uma confusão. Quando a gente lê o capítulo 19 e vai lendo até o capítulo 24, a impressão que dá, quando a gente lê assim correndo, né, é que quando o povo fala a primeira vez, Deus já para de falar com o povo. Mas não é isso que vai acontecer. Deus vai falar, o povo vai falar a primeira vez que está com medo e não quer mais ouvir a voz de Deus. E o que Moisés vai falar? Gente, não tenham medo. Deus está fazendo isso, Deus veio dessa forma realmente para provar vocês. Para que vocês temam a ele. Por isso que ele veio dessa forma. Normalmente ele não vem assim, né? Então Moisés fala isso para aquele povo. E tenta incentivar o povo a continuar ouvindo. E a gente vai ver que o povo vai continuar ouvindo. Quando Moisés subir ao monte, o povo vai continuar ouvindo. O povo vai continuar ali. Tanto que Deus vai mandar Moisés descer de novo, a gente vai ver. Porque o povo vai querer passar a faixa. E Deus vai falar, esse povo está querendo passar a faixa, Moisés desce lá, senão eu vou matar todo mundo. Então, o povo ainda estava ali escutando a voz de Deus. A gente vai ver que não é assim rápido. Quando Moisés descer de novo para falar, aí os anciãos vão vir falar com Moisés. Olha, a gente está com medo, a gente não quer mais ouvir a voz de Deus, né? E então, Moisés não vai falar com Deus isso. Moisés provavelmente vai incentivar o povo a continuar ouvindo a voz de Deus. Mas Deus diz que ele ouviu o que o povo falou e que Deus vai deixar que eles não ouçam mais. Então, o próprio Deus é que vai liberar, porque Moisés, ao que parece, não foi Moisés que foi falar com Deus para liberar o povo. Moisés fica insistindo para que o povo fique, né? Então, isso acontece aonde? Que o povo fica com medo e pede, né, para só Moisés falar com Deus, né? Isso acontece no livro de Êxodo, no capítulo 20, do versículo 18 ao 20. Aí nisso, Moisés diz para o povo não ter medo, né? Moisés então diz para o povo não ter medo ali. Que isso a gente encontra ainda, aonde? No livro de Êxodo, no capítulo 20, versículo 18 ao versículo 20. Então, depois disso, né, Deus vem e chama Moisés para o topo. Deus vem e chama Moisés para o topo. O que deve ter acontecido? A gente lembra que Moisés ainda estava lá embaixo. Moisés estava lá embaixo, entre o povo e Deus. Deus estava lá em cima, Moisés estava ali embaixo, entre o povo e Deus. Então, Moisés conseguiu ouvir os gritos do povo ali. O povo deve ter gritado ali, pedindo para Moisés falar sozinho com Deus, né? E Moisés falou, gente, não tenham medo, né? Deus tá vindo assim só para vocês temerem realmente a ele e respeitarem ele, né? Mas não tenham medo. Então, agora, Deus, o povo continua lá.
a gente vai ver que o povo continua lá. O povo não foi embora, o povo continuou lá depois que eles falaram que estavam com medo. Então, o que que Deus faz? Deus chama Moisés lá para cima. A gente vai ver que o que está acontecendo lá em cima, no topo do monte, Deus desce como fogo. Quando Deus desce como fogo no topo do monte começa a subir fumaça, porque o monte está queimando. Sai fumaça do topo do monte, né? E Deus manda Moisés subir lá para o lugar que tá pegando fogo. E Moisés sobe. Moisés sobe tremendo, mas sobe. E Moisés subiu. Onde que a gente encontra isso? No livro de Êxodo, no capítulo 19, no versículo 20. Aí depois Moisés sobe ao topo, né? Moisés subiu ao topo, a gente encontra no Êxodo 19 e 20, que eu acabei de falar. E o povo continua ali embaixo. Quando Moisés subiu ao topo para falar com Deus lá de cima, lá do monte, no início Moisés estava entre o povo e Deus. Agora Moisés foi lá onde está Deus. Moisés não está mais entre o povo e Deus. Moisés está onde está Deus lá. Então Moisés foi lá para cima do fogo, lá para o fogo, né? Lá para a fornalha. Moisés foi para lá. Então, quando Moisés vai lá para o fogo, aquela fumaça, o povo continua ali. Então, o que acontece? O povo continua ouvindo o que Deus está falando com Moisés. Porque, na verdade, Deus não fala diretamente com o povo. Deus está conversando com Moisés e o povo está ouvindo o que Deus está falando com Moisés. Mas Deus está falando diretamente com Moisés. Mas o povo está ouvindo tudo o que está sendo dito. Então, onde a gente encontra isso? Que o povo continua ali. O povo não foi embora. Então, a gente lembra que o povo pediu para Deus falar só com Moisés, que o povo estava com medo. E Moisés fala, gente, não tenham medo. Deus não vai matar ninguém, né? É que ele veio dessa forma para vocês terem medo mesmo, para vocês terem respeito por ele, terem temor por ele, né? E depois Moisés sobe e o povo continua lá embaixo, o povo não foi embora. A gente vai ver que Deus vai parar de falar com aquele povo quando mandar o povo ir para suas tendas. Então, até que aquele povo vá para as tendas, eles continuam ouvindo a voz de Deus. Então, quando Moisés sobe ao topo do monte, aquele povo continua ouvindo a voz de Deus ali. Deixa eu só ajeitar aqui. Então, aquele povo continua ali ouvindo a voz de Deus, né? Então, nisso a gente encontra isso aonde, né? Que o povo continua ali ouvindo a voz de Deus, é no livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 21. Então, o que acontece? Moisés sobe, porque Deus mandou Moisés subir. Quando Moisés sobe, Deus fala um pouquinho com Moisés e Deus manda Moisés descer de novo. Aí Deus fala o quê? Moisés desce. Moisés desce porque aquele povo vai invadir a área que você delimitou e eu vou matar todo mundo. E o que Moisés vai responder para Deus? Moisés vai falar, não, Senhor, o povo não vai ultrapassar não, eu já falei com eles. Eles não vão ultrapassar, eles já sabem. E Deus vai falar, não, vão ultrapassar sim, Moisés. Desce lá e sobe com Arão, porque eles vão ultrapassar. Onde que a gente vê isso? Ó, Deus manda Moisés descer, né? Assim que Moisés sobe ao topo do monte, o povo continua ouvindo Deus falando com Moisés. Então, o que acontece? Moisés subiu. Eu acho que o povo ficou curioso e quis ir também junto subir. Mas Deus vendo isso, Deus adverte, fala, Moisés desce. Desce porque esse povo tá louco e tá querendo subir. E se eles vierem, eu vou matar. Então, onde que Deus fala isso? Deus fala isso no livro de Êxodo, no capítulo 19, versículo 21. Então, Moisés responde a Deus, como eu disse, né, que ele já avisou aquele povo. Não, Senhor, já avisei o povo não vai subir. Eu já avisei que não é para eles subirem. Aí, onde que Moisés fala isso para Deus? No livro de Êxodo, no capítulo 19, no versículo 23. E Deus responde para Moisés, não, Moisés, esse povo vai subir sim. Você avisou, mas esse povo vai subir. Então, desce lá de novo para advertir, porque eu vou matar. Você subiu, eles estão querendo subir também. Mas avisa lá que se alguém ultrapassar a área limitada, eu vou matar. Então, Deus fala isso aonde? Deus fala isso no livro de Êxodo, no capítulo 19, versículo 24. No livro de Êxodo, no capítulo 24, versículo 1. Só que tem uma modificação. Deus fala o quê? Desce lá, Moisés. Adverte esse povo. Fala para esse povo não subir, senão eu vou matar eles, né? Mas só que Deus dá um adendo aqui. Deus faz um acréscimo aqui. Aí Deus fala, só que você, Moisés, vai voltar com Arão, né? Mas não é só com Arão. A gente vai ver agora no capítulo 19 que vai falar só o nome de Arão. Mas no capítulo 24 vai falar outros nomes além de Arão. E em outros livros também, fala outros nomes além de Arão, né? Então fala de Nadab, Abiú, 70 anciãos e Arão.
São eles que vão subir, não é só Arão, né? Mas aqui fala só de Arão. A gente vai entender, conforme a gente for lendo, a gente vai entender porque talvez tenha essa confusão aqui de falar só de Arão. Mas por hora eu só vou mostrar realmente o passo a passo que aconteceu para a gente compreender. Então, o que acontece? Quando Deus manda Moisés descer para advertir o povo que o povo vai ser morto, Deus fala, tá bom, desce lá, adverte o povo que eu vou matar quem passar do limite, só que fala que Arão, Nadab, Abiú e os 70 anciãos podem ultrapassar, né? Eles podem ultrapassar o limite, só que eles não devem subir. Só quem vai subir e falar comigo aqui face a face é você. Agora, o restante vai ficar lá embaixo. Eles podem ultrapassar o limite, mas eles vão ficar lá embaixo. Nadab, Abiú, né? Os 70 anciãos e Arão. Eles devem ficar lá embaixo. Então, Deus dá esse acréscimo. Deus não havia falado isso antes. Onde que a gente encontra isso? No livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 24. No livro de Êxodo ainda, no capítulo 24, versículo 1, né? Então, e Deus avisa que só Moisés deve subir. Só Moisés deve chegar perto dele. Nadab, Abiú e Arão não. Devem ficar quietinhos lá no lugar deles, né? Agora, a única pessoa que deve subir a um monte, porque o monte foi consagrado a Deus, é Moisés. Onde que fala isso? No livro de Êxodo, no capítulo 24, no versículo 2. Então, o que acontece? Moisés desce. Moisés desce e adverte o povo. Moisés desce e chama a atenção daquele povo, porque aquele povo estava querendo ir atrás dele. Moisés subiu, o povo queria subir também. Moisés subiu e foi lá ver Deus de perto, então eles queriam ir lá para o meio do fogo também ver Deus perto, né? Então, o que acontece? Agora, quando Moisés desce com uma ordem de Deus. Moisés desce para chamar Arão, para chamar Nadab, para chamar Abiú e para chamar os 70 anciãos. Porque Deus queria que eles falassem também, ou falar com eles também. E os 70 anciãos representariam ali todas as tribos, as 12 tribos, né? Então eram homens mais velhos de todas as tribos, né? Homens sábios ali de todas as tribos e representariam as tribos. Então Deus queria que esse povo, né, passasse do limite ali, mas não se chegasse perto a ele, né? Então o que acontece? Quando Moisés desce e vai falar com eles, os anciãos falam com Moisés. Os anciãos ali do povo foi a oportunidade, né? Porque Moisés desceu, então Moisés foi chamar os anciãos. Então, o que os anciãos falam? Os anciãos vão e falam para Moisés, Moisés, a gente tá com medo, Moisés. A gente tá morrendo de medo. Por favor, fala só você com Deus, né? Deus nos livrou de algo tão grande. Deus nos tirou do Egito ali, né? Deus nos tirou da escravidão. Porque agora nós iríamos de morrer diante da presença dele. Porque a presença dele é algo terrível, né? É uma manifestação que nós não suportamos. Então, eles falam de uma forma, assim, reconhecendo a grandiosidade de Deus. E eles falam que realmente eles não são dignos de ouvir aquela voz. E eles vão acabar morrendo por falta de dignidade de estar presenciando aquilo. E Deus vai se agradar, a gente vai ver que Deus vai se agradar disso. Deus vai falar, olha, esse povo falou bem, né? Esse povo disse coisa certa, né? Pena que eles falam isso, mas na verdade no coração eles não têm isso, né? É como se fosse aquela coisa, né? Eles têm medo, mas não têm vergonha, né? Porque eles têm medo, eles falam isso, mas não tem vergonha de praticar o mal, né? Então eles têm medo ali da voz de Deus ali naquele momento, da presença de Deus naquele momento, mas de desafiar a Deus eles não têm medo. Então Deus vai falar sobre isso, né? Bom seria que esse temor que eles estão demonstrando agora realmente existisse no coração deles, né? Então a gente vai ver isso. Onde é que a gente vê? Que tá escrito, né? Que quando Moisés desce, Moisés encontra os anciãos ali para subir com ele, né? Para falar com Deus com ele, e os anciãos pedem para, por favor, Moisés deixar o povo quieto e parar de ouvir a voz de Deus. A gente encontra isso no livro de Deuteronômio, no capítulo 5, do versículo 23 ao 30. A gente vê todo esse discurso que eu falei, que Deus inclusive fala, nossa, que bom, né, que esse povo, eles estão certos, eles falaram bem o que eles disseram, né, realmente, mas quem dera esse temor deles fosse verdadeiro, quem dera esse temor deles estivesse no coração deles, né, quem dera eles tivessem medo e vergonha, e não só medo, mas não tem vergonha de praticar o errado, né, então Deus vai falar isso. Isso a gente encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 23 a 30. Então agora, qual é a ordem do acontecimento? Agora, Deus, a gente vê algo engraçado aqui, porque claramente a Bíblia fala que Deus vai vir falar com Moisés, que ouviu aquele povo falando aquilo, que ouviu os anciãos falando aquilo. Então não foi Moisés que foi falar para Deus.
Então, provavelmente, o que aconteceu? Aquele povo deve ter falado para Moisés isso, os anciãos devem ter falado para Moisés deve ter falado o quê? Não, gente, fica, Deus não vai matar vocês. Moisés deve ter tentado encorajar aquele povo a continuar ali ouvindo a Deus. Moisés não quis falar com Deus o que aquele povo falou. A gente vê claramente que Moisés não quis falar. Moisés deve ter tentado encorajar aquele povo a continuar ouvindo a voz de Deus. Mas Deus diz que ouviu o que os anciãos falaram e Deus vai deixar eles ir embora. Onde que a gente vê isso, né? A gente vê que Deus vai falar com Moisés, Deus vai falar o quê? Que ouviu o povo falar que não queria mais ouvir, né? Que estavam com medo, e Deus vai fazer o quê? Deus vai falar, não, Moisés, tá certo, eles estão certos em temer, né, em estar com medo de mim, né, em reconhecer o meu poder, né, em reconhecer o poder que há na minha presença, né, mas quem dera fosse assim sempre, né, não só agora, né. Então manda esse povo ir para a tenda, manda esse povo ir para a casa deles, né, Deus vai falar isso. Onde que a gente vai encontrar isso? Isso a gente encontra no livro de Deuteronômio, no capítulo 5, do versículo 28 ao 30. Então agora vamos continuar na ordem que a gente está indo. Depois desse acontecimento, o que acontece? O povo volta para casa. Então o povo volta para casa, mas Deus fala, olha, Moisés, o povo volta para casa. Todo mundo pode voltar para suas casas. Todo mundo vai embora para casa. Mas você, Moisés, você vai ficar. Porque o povo não quer me ouvir. O povo só ouviu os 10 mandamentos e foram embora. Ainda falta eu falar dos juízos e estatutos. Então você vai ficar e você vai ouvir. Então você vai ficar, você vai ouvir e você vai passar para esse povo depois do que você ouviu. Então Deus vai falar isso para Moisés. Onde é que Deus fala isso para Moisés? No livro de Deuteronômio, no capítulo 5, versículo 31, e ainda no livro de Deuteronômio, no capítulo 4, versículo 14. Deus diz que o povo pode voltar para sua casa, mas Moisés fica. Moisés não volta não, porque Moisés tem que ouvir os estatutos e os juízos de Deus. Aqui ainda não há tábua, tá? A gente vai entender mais pra frente por que vai surgir a tábua. Tem uma explicação por que vão surgir as tábuas. Não há tábua aqui, Deus só tá falando. E Moisés vai anotar o que Deus vai falar. A gente vai ver mais pra frente que Moisés vai criar um livro. Moisés vai fazer um livro sobre tudo que Deus falou. Tá? Isso antes das tábuas, né? Então, o que acontece? Moisés desce e avisa o povo, né? As palavras de Deus. Então, o que aconteceu? Lá anterior, o povo foi embora, cada um foi para sua casa. Provavelmente, Arão, Nadab, Abiú e etc. foram para casa também. Pelo jeito, a única pessoa que ficou foi Moisés. Mas ninguém ficou pelo jeito, então só ficou Moisés. Então o que acontece? Moisés ficou lá em cima com Deus e Deus ficou falando para Moisés, além dos 10 mandamentos, que parece que Deus repetiu para Moisés os 10 mandamentos, Deus começa a falar sobre juízos e estatutos. A gente vai ver que são muitos, né? Vai estar escrito aqui, a gente vai estudar e são muitos. E Deus começou a explicar para Moisés, falar para Moisés, né? As leis, né? Eram leis. O que você faz em determinado caso? Quando alguém mata um bezerro seu, como que você ressarce, né? Então, Deus começa a explicar da lei para aquele povo, né? Era um povo muito grande, imagina. Era um povo muito grande, uma sociedade de mais de 2 milhões de pessoas que não tinha ali policial. Então, precisava ter uma lei ali para eles seguirem, senão ia ser cada um por si, né? Imagina, aí o mais forte ia matar o mais fraco. Então, Deus criou leis para aquele povo. Então, agora, Moisés ficou lá em cima e ouviu de Deus todos os estatutos, todos os juízos, ouviu de Deus os mandamentos, os 10 mandamentos, e ouviu de Deus sobre a aliança, né? Porque a aliança desse povo era condicionada. Deus, a gente vai estudar quando ler os capítulos, né? A gente ainda não entrou no estudo do dia do capítulo, eu tô tentando explicar os acontecimentos antes da gente entrar no estudo do dia. Mas o que acontece? Deus vai explicar sobre a aliança também, porque a aliança é condicionada. Para Deus ter aliança com esse povo tem que cumprir as leis que Deus deu. E o povo não vai cumprir. Eles vão selar um casamento. É como se Deus casasse com esse povo. Então vai haver um contrato que vai ser redigido por Moisés e um contrato que vai ser redigido por Deus, que são as tábuas. Então são 2 contratos, é um contrato de casamento. Só que Deus fala que ele só vai continuar casado com aquele povo se aquele povo cumprir a aliança. Qual que é a aliança? É obedecer e guardar
as leis de Deus, os mandamentos, os estatutos e os juízos de Deus. Só que aquele povo não vai cumprir. Então, onde que a gente vê isso, né? Onde que está escrito na Bíblia, né? Que Moisés ficou lá sozinho com Deus e Deus deu para Moisés os estatutos e juízos, né? Então, para o povo ouviu em alto e bom som de Deus os 10 mandamentos, só. Agora, os juízos e estatutos, quem ouviu foi Moisés no particular. Onde que a gente encontra isso? No livro de Êxodo, no capítulo 19, versículo 25, diz isso. No livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 1. No livro de Êxodo, capítulo 24, versículo 3. Quem está preocupado com relação a os livros, né, as menções que eu tô fazendo de versículo e capítulo, não se preocupa que no final da aula eu vou deixar, tá? Aqui no YouTube e no Instagram eu vou deixar a menção de todas essas leis que eu tô falando, de todos esses livros, esses versículos que eu tô falando, tá bom? Então aqui a gente já viu que para Moisés, Deus deixou, né, os juízos e estatutos. Moisés falou com Deus em particular sobre isso. Então o que acontece? Moisés ouviu os juízos, os estatutos, ouviu tudo sozinho, porque o povo só havia ouvido os 10 mandamentos. Mas o povo precisava também conhecer a lei, as outras leis, os juízos, os estatutos, como que eles tinham que viver em sociedade, o que aconteceria se acontecesse se alguém roubasse o animal do vizinho, qual que era a pena. Então o povo precisava saber qual que era, né, a regra de sociedade daquele povo. Então o que acontece? Moisés desce e Moisés diz ao povo tudo que ouviu de Deus. Então Moisés desce e diz para o povo todos os estatutos e juízes que Deus falou para ele. Onde que a gente encontra isso, né? Moisés desce e diz ao povo todos os juízes, estatutos e mandamentos que Deus falou com ele. A gente encontra isso no livro de Êxodo, no capítulo 19, versículo 25, no livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 1, e no livro de Êxodo, capítulo 24, versículo 3. Então, o povo, ao ouvir os mandamentos, os termos da aliança, os termos do casamento, né? Ali o contrato de casamento era definido com qual exigência, né? O povo ouviu tudo isso. E o povo ouviu também os juízos e estatutos de Deus. Ao ouvir tudo que Moisés falou, o povo concorda. E o povo diz, não, nós vamos obedecer. Nós vamos fazer assim como Deus disse. Onde que a gente encontra isso? No livro de Êxodo, no capítulo 24, no versículo 3. Até aqui não existia tábua. Não existia tábua da aliança, não existia tábua, que não tinha tábua nenhuma. Deus havia falado e Moisés a gente vai ver que vai escrever um livro, mas não tem tábua ainda. Foi realmente só a palavra de Deus, Deus falou ali e o povo ouviu. Então agora o que acontece? Depois de Moisés falar para aquele povo tudo que ele ouviu de Deus e aquele povo concordar, então aquele povo está concordando com os termos do contrato. Deus fez um contrato com aquele povo, que se aquele povo fizer tal coisa, eles vão ter um Deus para eles, eles vão ter coisas boas, vão ser frutíferos, vão ser um povo especial. Então agora Moisés faz o quê? Moisés escreve tudo que Deus falou num livro, para que aquele povo não esqueça. Então Moisés redige o contrato, o que Deus falou para eles cumprirem, Moisés vai escrever tudo num papel. Num papel não, né? Eu falo papel hoje, mas naquela época não era papel, igual a gente tem sulfite, né? Mas Moisés vai e escreve tudo, né? Para deixar tudo arquivado, e ele cria um livro, chamado de Livro da Aliança. Moisés escreveu esse livro, que são todas as palavras de Deus que foram ditas para ele. Então Moisés vai e escreve tudo, isso antes das tábuas, não tinha tábua ainda. E Moisés escreveu tudo que Deus falou com ele. Onde que a gente encontra isso? No livro de Êxodo, no capítulo 24, versículo 4. Então, depois disso, que tudo que aconteceu, Moisés vai dormir. A gente lembra, né, que Deus havia falado antes que era para Moisés descer, advertir o povo, que não era para o povo subir, que o povo ia morrer, e era para Moisés subir com Arão, Nadab, Abiú e 70 anciãos, né? Mas a gente lembra que os anciãos pediram para Moisés para não ouvirem mais Deus, né? E Deus consentiu, e Deus falou, voltem para suas casas. Então, pelo jeito, todo mundo foi para as casas, todo mundo voltou para casa, inclusive Nadab, Abiú, 70 anciãos, e Arão. E quem ficou foi só Moisés. Então agora eles dormem e o que acontece? No dia seguinte,
a gente vai ver que esses que tinham sido chamados no dia anterior vão subir, vão lá confirmar o contrato. Eles vão confirmar o contrato, eles vão celebrar o contrato, a gente vai entender isso. Então, o que que acontece? Depois de escrever tudo o que Deus falou, como a gente viu, Moisés levanta no outro dia de madrugada e ele faz um altar para Deus no pé do monte onde Deus celebrou com ele a aliança. Com ele e com o povo a aliança. Onde que a gente vê isso? No livro de Êxodo, no capítulo 24, versículo 4. Então, o que que acontece? Alguns jovens, aqui a Bíblia deixa bem claro, que são os mais novos, realmente, para mostrar que não só aquela geração mais madura consentiria com aquilo, mas os jovens também concordavam com aquela aliança. Aqueles jovens também queriam se casar com Deus e ter aquela aliança com Deus. Então, os jovens vão oferecer sacrifícios para Deus de paz, para que seja celebrado aquele contrato que Deus falou que ia celebrar com eles. Então, onde que a gente encontra isso? No livro de Êxodo, no capítulo 24, no versículo 5. Então, Moisés pega metade do sangue do sacrifício e coloca em uma bacia, e a outra metade ele derrama no altar. Então, o que que acontece? Os jovens vieram, trouxeram sacrifício de paz. Então, eles trouxeram animais para oferecer em sacrifício. O que que Moisés faz? Moisés vai e pega todo o sangue do animal e divide. Metade do sangue daqueles sacrifícios, Moisés reserva numa bacia, a metade do sangue. A outra metade, Moisés derrama sobre o altar de Deus. Onde que a gente vê isso? No livro de Êxodo, no capítulo 24, versículo 6. Por quê? Porque a metade daquele sangue que Moisés reservou vai ser salpicada sobre o povo de Israel, porque eles estão celebrando uma aliança. Eles estão celebrando um contrato, é um casamento. Então, o que que acontece? Metade do sangue vai para Deus e a outra metade do sangue vai para o povo de Israel, porque é a união da celebração deles. Então, metade fica para um e metade fica para outro. Então, a metade do sangue vai ser salpicada sobre o povo de Israel, como símbolo da aliança. Então, a gente vê isso no no livro de Êxodo, no capítulo 24, versículo 6. Então, depois de pegar essa metade ali do sangue e deixar separado em uma bacia antes de salpicar no povo, Moisés vai ler mais uma vez a lei àquele povo. Então, Moisés vai pegar o livro que ele redigiu, o livro que ele escreveu, com todas as palavras de Deus, e ele vai ler mais uma vez. É a terceira vez, é a segunda vez, que esse povo está ouvindo todas as leis, Os mandamentos é a terceira vez, mas os estatutos e juízos é a terceira vez que esse povo está ouvindo. Então, Moisés agora ia formalizar o acordo. Ele ia salpicar ali, a gente vai ver salpicar o sangue. Antes de salpicar o sangue, o que Moisés faz? Moisés pega o livro contendo todas as palavras de Deus e lê de novo, para que o povo entenda que acordo que eles estão fazendo, que não é qualquer acordo, para que eles entendam de uma vez por todas o que está sendo dito ali. Então, Moisés pega o livro que escreveu, o livro da aliança, e ele lê a todo o povo. Então, onde que a gente acha isso? No livro de Êxodo, no capítulo 24, no versículo 7. Então, o povo ouviu toda a leitura do livro, ouviu o livro inteiro da aliança, ouviu tudo que estava escrito ali, e o povo concordou e disse que ia obedecer. O povo falou, não, eu concordo, tá certo, Moisés, eu concordo, a gente vai obedecer. Diante disso, diante da concordância deles com o contrato, com o acordo, Moisés vai e salpica o sangue sobre eles, Onde que a gente vê isso? Eles concordaram em obedecer a tudo que está escrito no livro, que foram as palavras ditas por Deus. Eles concordaram no livro de Êxodo, a gente encontra no capítulo 24, no versículo 7. Então, Moisés pega aquela metade do sangue que estava na bacia e salpica sobre o povo. Onde que a gente encontra isso? No livro de Êxodo, no capítulo 24, versículo 8. Esse é o sangue da aliança. Moisés ainda fala isso. E salpica ali no povo o sangue da aliança. Que a aliança está firmada. Esse povo está se casando com Deus. Eles estão celebrando uma aliança. A aliança que usa no anel era como se fosse isso. A aliança que a gente usa no anel essa aliança, o anel que a gente usa, é a
demonstração do nosso casamento. E aquele povo estava celebrando o casamento. E aquilo era a formalidade deles, era a aliança do dedo deles, era aquilo. A gente vai ver que, na verdade, metade do sangue vai ser salpicado sobre esse povo. E o que vai acontecer? A gente lembra que foram animais sacrificados a Deus. E Deus vai ter o sacrifício da metade dos animais, metade do corpo do animal vai ser para Deus, e a outra metade o povo de Israel vai comer, alguns representantes de Israel vão comer. Por quê? Porque era um contrato, eles estavam celebrando um contrato. Assim como eles fizeram parte do sangue da aliança, eles têm que fazer parte do corpo. Não tem como eles participarem só do sangue da aliança, eles vão ter que participar do corpo da aliança também. Então, esse era, por isso que é dito, né, que é a aliança da lei. Essa era a aliança da lei, porque aqui a aliança deles era selada pelo sangue desse sacrifício que eles fizeram da aliança. Então, metade do sangue foi para eles, porque eles tinham que fazer parte da aliança, eles tinham que fazer parte do sangue da aliança, do sangue que foi para a celebração da aliança. Porque o sangue para a celebração da aliança foram os sangues daqueles sacrifícios. Então, metade do sangue eles tinham que fazer parte. E metade da carne também eles tinham que participar, eles tinham que comer da carne do sacrifício também. Foi uma parte para Deus do sacrifício e uma parte eles tinham que participar também. Então, eles tiveram que comer da carne do sacrifício e tiveram que comer, fazer parte, não comer não, fizeram parte, né? Tiveram em si, salpicado sobre si, o sangue daqueles animais, né? Então, isso nos lembra muito, né? Hoje, né? Igual antigamente era o quê? Era a aliança da lei, né? Hoje é a aliança da graça, porque hoje nós fazemos parte do sangue de Cristo. Hoje a nossa aliança é pelo sangue de Cristo. Não é por essa aliança aqui desse sangue dessa lei. Não é pela essa aliança aqui, não é por essa aliança aqui que eles fizeram parte do corpo desse animal que foi derramado para a aliança da lei. Hoje nós temos a aliança da graça. Há uma diferença entre a aliança da lei e a aliança da graça. A aliança da lei era uma aliança que era celebrada, um casamento que era celebrado com Deus através da lei. Para que você tivesse comunhão com Deus e celebrasse um casamento com Deus, você tinha que cumprir a lei toda. Não cumpriu uma parte da lei, você perdeu a aliança. Agora, a aliança da graça significa o quê? Que você tem a aliança com Deus não pelo que você faz. Não é pela lei que você cumpre, mas é pela graça. Você recebeu algo que você não merecia de graça. Então, a única coisa que você precisa é ter fé, né? Além de cumprir, realmente, é claro, né? Os preceitos de Deus, né? Claro que você tem que cumprir. Mas hoje é assim. Então, aquele povo, né, recebe aquele sangue, né, salpicado sobre eles, né? O sangue da aliança. Isso a gente encontra onde? No livro de Êxodo, no capítulo 24, versículo 8. Então, depois disso, depois que foi formalizada aquela aliança, né? Que eles fizeram parte do sangue, agora eles têm que fazer parte da carne da aliança. Eles têm que fazer parte da carne que foi derramada ali para a comunhão daquele povo. Então, eles têm que comer parte daquele cordeiro que foi morto ali, né? Aqueles cordeiros que foram sacrificados ali para Deus, para que houvesse aquela aliança. Então, o que acontece? Agora sobe Moisés, sobe Arão, sobe Nadab, sobe Abiú e sobe os 70 anciãos. Para quê? Para comer essa carne. Onde a gente encontra isso? No livro de Êxodo, no capítulo 24, no versículo 9. Então, Moisés, Arão, Nadab, Abiú e os 70 anciãos, eles comeram e beberam na presença de Deus. Então, a gente vai ver, eles vão até descrever o que eles viram lá, como que eles viram, né? É claro que eles não viram, né, a glória de Deus assim, né? Mas, assim, eles viram que Deus estava ali. E eles descrevem, a gente vai ver mais pra frente que eles vão descrever como foi que eles viram que Deus estava ali, a presença de Deus estava ali. Então, por quê? Porque isso é um acordo. Deus, é como se fosse qualquer pessoa. Você celebra um contrato com alguém. Você está celebrando um contrato muito importante. Aqui está mostrando pra gente um contrato de casamento. Então, você está celebrando um contrato de casamento com alguém. Então, você vai festejar. Então, o noivo vai sentar com sua noiva para comer e festejar o casamento. E foi isso que Deus fez. Deus celebrou uma aliança com esse povo e Deus participa ali da hora daquele povo que o povo tá comendo. Então, vem Nadab, Abiú, vem os 70 anciãos e Moisés e comem daquele corpo, né, daquele cordeiro ali que foi sacrificado, né, como símbolo da aliança deles. Eles comem para fazer parte da aliança. E Deus recebeu também o sacrifício dele, né? Parte daquele animal foi também para Deus, né? Para que Deus recebesse aquele animal como símbolo da aliança. E assim celebrou-se a aliança entre eles, né?
Houve um casamento ali, né? A gente vai ver mais pra frente o que Deus diz, né? Deus queria levantar aquele povo como um reino de sacerdotes. Era para ser todo o reino de Israel uma tribo de sacerdotes. Todo o reino era para ser um reino de sacerdotes, né? Não era para, na verdade, Deus queria levantar todo o povo de Israel para ensinar o mundo. Ele queria levantar todo o povo de Israel como sacerdote. Todo o povo, todas as tribos de Israel seriam sacerdotes. E eles ensinariam o mundo. Mas alguma coisa deu errado, a gente vai ver mais pra frente. E acabou que a tribo inteira, né, todo mundo que era pra fazer, né, celebrar ali, né, todo mundo que era para ensinar sobre Deus, né, acabou que agora uma tribo fica incumbida de ensinar o povo de Israel, né, o povo de Israel todo que eram sacerdotes e iam ensinar o mundo, agora teriam que ser ensinados por uma tribo. A gente vai ver isso mais para frente. Então, onde é que a gente vê que eles vão comer, né, com Deus, na presença de Deus, né, para fazer parte dessa aliança? A gente vê isso no livro de Êxodo, no capítulo 24, do versículo 9 ao versículo 11, diz isso. Aí depois disso, né, depois de todas essas coisas, já tá tudo certo, já foi resolvido, aí sim, Deus vai mandar Moisés subir de novo ao monte, porque Deus vai falar agora que Deus vai escrever as palavras dele em 2 tábuas. Então, o que acontece? Primeiro, Deus não escreveu as tábuas. Deus falou para aquele povo sobre as leis, tudo certinho, né? E Moisés vai e repassa para o povo que o povo não ouviu, os estatutos de juízos. E agora, Deus viu que Moisés escreveu ali, né, as palavras, fez o contrato ali e estava lendo para aquele povo o contrato, e o povo celebrou o casamento com Deus, concordou com as questões que Deus colocou, né, concordou com o que Deus havia falado ali que tinha que cumprir. Então agora Deus fala que, então, né, vocês concordaram, tá tudo certo, vocês já redigiram o contrato de vocês, eu vou redigir o meu contrato também, para ficar comigo guardado. Porque assim como a gente, o que acontece? A gente, quando faz alguma coisa muito importante, a gente redige um contrato, não é? A gente fica com uma cópia do contrato. Uma cópia fica com a outra parte e uma cópia fica com a gente. Porque é algo importante pra gente, então a gente guarda aquilo. E é isso que Deus vai fazer. Então Deus vai fazer o quê? Por isso que é chamada, né, o testemunho, né? Essas tábuas serão chamadas, né, de testemunho. Por quê? Porque o povo falou que concordava com os termos de Deus. O povo falou que ia cumprir o que Deus falou. Então Deus fala, então eu vou guardar um contrato para mim. E esse contrato vai servir de testemunha contra esse povo. Se eles não cumpriram o que eu falei, as minhas tábuas vão ser prova de que eles não cumpriram o que eu falei. Então, é por isso que é considerado, né, como testemunho ali, essas tábuas. Então, Deus vai chamar Moisés e vai fazer essas tábuas, e Deus vai escrever nas tábuas. Não é Moisés que vai escrever, Deus quem vai escrever. Como Moisés redigiu o contrato para ficar com ele e ler o livro da aliança para o povo, Deus agora vai redigir-o para si. E o que acontece? Moisés tinha o livro da aliança para o povo de Israel, para ler para o povo de Israel, para que o povo lembrasse da aliança que fez com Deus e dos termos da aliança que fez com Deus. Mas as tábuas que Deus vai redigir não vai ficar com o povo de Israel, vai ficar dentro da Arca da Aliança, né? A Arca da Aliança onde tem a presença de Deus ali. Então, as tábuas vão ficar com Deus. As tábuas não vão ficar com o povo de Israel. Por quê? Porque é um testemunho para Deus. Por exemplo, a gente tem um contrato, a gente fez um contrato com alguém. Existe uma cláusula lá que a pessoa não pode fazer tal coisa, e eu tô com um contrato, e a pessoa fez uma coisa que não podia fazer no contrato. O que eu faço com o meu contrato? Eu vou e entro com uma execução, falo, não, eu quero desfazer esse contrato, a pessoa não cumpriu com a parte dela, eu quero rescindir o contrato, não quero mais ter contrato com essa pessoa. Então você vai e rescinde o contrato. É isso que Deus vai fazer. Deus vai guardar para si um contrato, que são as tábuas. Então Deus vai guardar as tábuas desse povo, né, para guardar para si o contrato, para que testemunhe contra esse povo, caso esse povo não venha cumprir com a sua parte no contrato. Então isso a gente vai ver mais para frente, né, que Deus chama, manda subir. Então isso é só no livro de Êxodo, no capítulo 24, versículo 12, né. Então depois disso a gente vê que realmente Moisés vai subir
Moisés vai lá com Josué, né? Josué é um servo muito fiel, a gente vai falar isso mais pra frente, no capítulo 24 a gente vai falar sobre isso. Josué vai ficar lá com Moisés. Moisés vai ficar 40 dias e 40 noites no monte. Moisés vai sumir e Josué vai ficar lá embaixo, 40 dias e 40 noites esperando Moisés. Então Josué não era qualquer pessoa, por isso que Josué realmente vai ser, né, o sucessor, foi o sucessor de Moisés, porque não era qualquer pessoa. Então, Moisés levanta com Josué, né, ele sobe ao monte para receber as tábuas, né, então Moisés vai ficar lá 40 dias, né, 40 noites. A gente vai ver isso no livro de Êxodo, no capítulo 24. Então agora, terminado isso, a gente compreendeu tudo. Então eu vou ler rapidamente o capítulo 19, que é a aula de hoje. Mas agora que a gente já entendeu bem, né, foi muito bem explicado, assim, deu pra explicar bem, não muito bem explicado, né, mas assim, eu acho que deu pra entender bem, né, porque eu tentei fazer de uma forma bem explicadinha, né. Mas aí qualquer dúvida é só vocês perguntarem, tá bom? Mas então eu vou ler agora rapidamente, que já deve estar com bastante tempo de aula, né? Só nesse resumão que eu fiz. Então agora no capítulo 19 do livro de Êxodo. No versículo 1 diz assim: No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Então, como eu havia dito, eles chegaram no deserto do Sinai no dia 1º do terceiro mês. Como eles saíram no dia 15 do primeiro novo mês deles, né? Porque agora o calendário deles iniciou de novo, né? Zerou e iniciou de novo a partir da saída deles do Egito. Então agora eles estavam no terceiro mês. Eles saíram no dia 15 do primeiro mês, estavam agora no dia 1º do terceiro mês, eles estavam há 45 dias andando. Né? Então agora 45 dias de andada ali, eles chegam ali no Monte Sinai. Aí no versículo 2 diz: Tendo partido de Refidim, né? Refidim a gente lembra que foi onde eles acamparam, onde eles pararam e começaram a reclamar que queriam água, né? Que se Deus estava com eles ou não estava. Começaram a tentar Deus ali, a gente lembra, né? Que até Moisés foi, né? Por ordem de Deus, foi e feriu a rocha e saiu água para aquele povo. Então, depois disso, eles vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Então eles se acamparam ali no deserto do Sinai. A gente vai ver que eles ficaram quase um ano nesse deserto do Sinai. Eles ficaram ali no Sinai quase um ano. Faltou 10 dias para eles completarem um ano ali no Sinai. Então aqui, né, diz que eles se acamparam em frente ao monte. Qual monte? Esse monte que Moisés vai subir. Aí no versículo 3 diz: Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás para a casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Então a gente lembra que o capítulo 19 é um resumão do que vai acontecer do capítulo 20 até o 24, né? Então aqui no versículo 3 está dizendo que assim que eles chegaram no Monte Sinai, Moisés subiu lá no monte para falar com Deus e perguntou o que Deus queria que Moisés fizesse, né? Já chegaram onde tinham que chegar, então o que se faz agora, né? Então Deus fala: olha, Moisés, eu quero que você fale para o meu povo o seguinte. Aí no versículo 4 diz, né? Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim, né? Então aqui tá dizendo: vocês já viram o que eu fiz com os egípcios, né? Vocês viram como eu fui poderoso, né? Como eu levei vocês, né? Sobre asas de águia, né? Eu protegi vocês de forma incrível, vocês viram isso. Aí no versículo 5 diz: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentro de todos os povos, porque toda a terra é minha. Então aqui diz o quê? Olha, diz para esse povo, Moisés, que se agora, né? Eles já viram o meu poder, eles já viram que eu tirei eles lá do Egito. Então agora, se eles ouvirem com atenção a minha voz e eles guardarem os termos da minha aliança, né? Se eles guardarem a minha lei, tudo que eu falar, então eles vão ser para mim uma propriedade de valor. Aí ele fala: dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Ou seja, tudo é meu, mas eles vão ser diferenciados, né? Tudo é meu, tudo é meu. Mas eles vão ser algo de valor para mim, eles vão ser algo diferenciado. Aí no versículo 6 diz: Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então aqui Deus está dizendo, vocês vão ser um reino inteiro de sacerdotes. Vocês vão ser uma nação inteira santa. Então, o intuito de Deus não era separar só uma tribo. O intuito de Deus era formar uma nação santa. Era que o povo inteiro de Israel ensinasse o mundo inteiro. Deus não queria separar apenas uma tribo. Deus queria que a nação inteira de Israel ensinasse o mundo sobre Deus.
e convertesse o mundo a Deus, né? Era esse o intuito de Deus. Mas algo não deu certo, como a gente vai ver mais à frente, né? E Deus acaba separando só a tribo de Levi para ensinar a nação de Israel. Então, a gente vai ver isso mais para frente. Aí no versículo 7 diz: Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado, né? Então, depois de ouvir tudo isso de Deus, Moisés vai e chama o povo e fala pro povo: ó, gente, Deus me falou tal coisa, né? Que se vocês ouvirem, se a gente ouvir com atenção e obedecer, guardar a aliança, a gente vai ser um povo diferenciado, né? A gente vai ser nação de Deus e começar a falar pro povo tudo que Deus havia falado. Então, no versículo 8 diz que o povo concordou. Todo mundo, não houve uma pessoa que não concordou. Diz aqui que todo mundo respondeu uma só voz, ou seja, não houve um que não concordou. Todo mundo concordou. Aí diz assim: tudo que o Senhor falou, faremos. Todo mundo concordou com o que Deus falou. Todo mundo falou: não, a gente vai obedecer. Tudo que Deus falou, a gente vai fazer. A gente concorda com Deus, né? Então, Moisés foi e falou para Deus o que o povo havia falado, que o povo havia concordado com o que Deus havia falado, havia concordado com esse contrato, né? Então, no versículo 9 diz: Disse o Senhor para Moisés: Eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor, né? Então Deus fala: não, tá bom, Moisés. Então, já que o povo vai me ouvir, vai ouvir a minha voz, falaram que vão ouvir a minha voz com atenção e vão guardar a minha aliança, então eu vou falar com eles. Eles falaram que vão ouvir minha voz, então eles vão ouvir minha voz, eu vou falar com eles. Então é isso que faz. Aí Deus fala: ó, então eu vou vir falar com esse povo através de uma nuvem escura, né? Então eu vou vir através de uma nuvem escura, né? E eu vou falar com esse povo e eles vão me ouvir. Porque eu quero ver se eles vão me ouvir com atenção mesmo, né? E se eles vão guardar tudo que eu vou falar. Aí no versículo 10 diz: Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes, né? Então aqui Deus diz para o povo se purificar, se santificar, se consagrar, porque em 3 dias eles veriam a Deus, eles entrariam na presença de Deus, né? E eles celebrariam, não só entrariam na presença de Deus, mas eles fariam um contrato com Deus, um acordo com Deus, né? Eles se casariam com Deus, né? Esse contrato que vai ser feito de casamento. Então Deus fala para que eles lavem as suas vestes, né? Então que eles se arrumem dignamente, né? Ninguém vai para um casamento de qualquer jeito, né? Você vai bem arrumado. Então, que eles se arrumem para celebrar esse contrato, né? Um contrato muito importante na vida deles. Então, eles têm que estar bem arrumados, né? Qualquer ocasião importante na nossa vida, a gente se arruma, né? Então, eles deviam se arrumar neste momento. Aí, no versículo 11 diz: E estejam prontos para o 3º dia, que é quando Deus vai chegar. Porque no 3º dia, o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o Monte Sinai. Versículo 12. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: Guardai-vos de subir ao monte. Nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Então, no versículo 12 diz, né? Para Moisés marcar um limite ali ao redor do monte, que não é para aquele povo tocar no monte, porque o monte vai ser consagrado, porque Deus vai estar ali no monte. Então, o monte é algo sagrado ali naquele momento. Não é que o monte é sagrado, mas a presença de Deus faz o monte sagrado. Então, ninguém poderia chegar perto e nem tocar no monte, senão seria morto. Então, Moisés colocou um limite ali, colocou uma faixa para que ninguém ultrapassasse aquela faixa, né? Aí no versículo 13 diz: Mão nenhuma tocará neste, né? Mas será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirá ao monte. Então o que está querendo dizer aqui? Olha, se alguém ultrapassar essa faixa, não toque nessa pessoa. Deixa essa pessoa. Vocês devem apedrejá-la. Ninguém deve tocar nessa pessoa. Se foi um animal que passou, se foi uma pessoa, não importa. Ninguém toque. Deixa essa pessoa e vocês vão apedrejá-la ou dar flechadas nela. Ela tem que morrer. Aí no versículo 14 diz: Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. Né? Então agora Moisés desceu, tendo as instruções de Deus, Moisés desce e consagra aquele povo. Né? Então o povo fica ali em 3 dias, né, de consagração para ter Deus, receber Deus ali, né? No versículo 15 diz: E disse ao povo, né? Então Moisés vai e fala ao povo: estejam prontos ao 3º dia. E não se cheguem, né, ao seu marido e sua esposa. Então não tenham relações sexuais.
Fiquem prontos no terceiro dia e não tenham relações sexuais, vocês têm que se consagrar a Deus. Aí no versículo 16 diz: ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte ruído de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu, né? Então, logo cedinho, no terceiro dia, como Deus falou, Deus chega. Como que Deus avisa que chegou? Pela trombeta, como ele falou, né? Começou a ter um ruído de trombeta, começou a vir trovões, começou a vir relâmpagos e a espessa nuvem sobre o monte começou a surgir, né? E aquele ruído forte de trombeta. E aqui diz que de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu, né? Então o povo ficou com medo, né? Eles ficaram aterrorizados com aquela situação. A gente vai ver mais pra frente que não foi só o povo, né? Foi algo tão assim extraordinário que até Moisés realmente estremeceu. E o monte também, a gente vai ver que teve um terremoto ali, a terra tremia. Aí no versículo 17 diz: e Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte, né? Deixa eu só tomar uma água. Aí diz assim, no versículo 17: e Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte, né? Então Moisés foi e pegou todo mundo que estava nos seus acampamentos, nas suas tendas, nas suas casas, pegou todo mundo e levou lá para o monte. E eles ficaram lá atrás da faixa, né? Atrás do limite que Moisés havia colocado, e ficaram de pé ali em frente ao monte. Aí no versículo 18 diz: todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Então, ali o monte Sinai estava pegando fogo. Isso aí é a fumaça do monte Sinai, estava pegando fogo ali. E diz, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. Então, Deus desceu como fogo e pegou fogo ali, começou a subir fumaça. O povo olhava e via aquela fumaça subindo, né? A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, não era pouca fumaça, era fumaça de fornalha realmente, aquela fumaça enorme subindo. E todo o monte tremia grandemente, então a terra tremia, o monte tremia. Então eu acredito que foi algo extraordinário. A pessoa devia ficar até com medo do monte cair, do monte despencar, cair ali, né, se separar, sei lá, e acabar caindo na pessoa. Foi algo extraordinário. A gente vai ver mais pra frente os detalhes de como que foi. No versículo 19 diz: e o ruído da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Olha que extraordinário. Então Moisés estava ali no meio do povo, né? Tava o povo, Moisés e Deus lá na nuvem, né? Então Moisés falava com Deus e cada vez mais aquela trombeta ia aumentando, né? E Deus respondia com voz de trovão. Então o povo estava se estremecendo ali, né? E o Moisés também, a gente vai ver mais pra frente que Moisés também estava tremendo ali, né? Foi algo impactante. Aí no versículo 20 diz: descendo o Senhor para cima do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cume do monte, né? Então Moisés subiu. Então, o que está escrito no versículo 20? Né? Deus estava acima do monte, estava sobre o monte. Depois, Deus vai e desce no monte. Deus ficou no monte, desceu no monte ali e chamou Moisés para subir. Imagina, mandou Moisés subir para onde estava pegando fogo, né? Lá onde estava pegando fogo, onde estava saindo fumaça, Deus manda Moisés subir para lá. E Moisés vai, né? Então, Moisés foi e subiu. Aí no versículo 21 diz: e o Senhor disse para Moisés: desce, adverte ao povo que não transpasse o limite até o Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Aí Deus fala: Moisés, desce lá de novo. Moisés subiu, né? Deus falou: Moisés, sobe. Moisés subiu. Quando Moisés subiu, depois Deus fala: Moisés, desce. Moisés, desce porque esse povo tá querendo vir. Esse povo tá querendo ultrapassar o limite que você pôs. Desce lá. Desce lá, porque senão eu vou matar esse povo, né? Então, no versículo 22 diz, né? Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar para que o Senhor não os fira, né? Então, aqui no versículo 22 é uma informação extra, né? Porque a gente vai ver que Deus vai mandar chamar 70 anciãos, né? Alguns do povo ali. Deus vai mandar chamar
mas a gente vai ver que, na verdade, eles vão acabar indo no outro dia para celebrar o contrato, né? O casamento ali, a aliança. Aí no versículo 23 diz: Então disse Moisés ao Senhor: O povo não poderá subir ao Monte Sinai, porque o Senhor nos advertiu, dizendo: Marquem limites ao redor do monte e consagra-o. Aí Moisés fala assim, porque Deus fala: Ô Moisés, desce lá, adverte esse povo, porque esse povo tá querendo subir, eu vou matar todo mundo. E Moisés vai falar: Não, Senhor, mas eu já avisei o povo. Eu já coloquei até limite lá embaixo. Tem uma faixa lá, tem um risco lá, tem alguma coisa lá já mostrando para esse povo onde é que eles têm que ficar. Eles não vão subir, não. Moisés fala isso, né? E Deus vai falar: Não, eles vão subir sim, Moisés. Aí no versículo 24 diz, né? Replicou-lhe o Senhor: Vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não traspassam o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. Então, no versículo 24, Deus fala: Não, esse povo vai subir sim, Moisés. Desce lá de novo, porque esse povo vai subir. Então, desce lá de novo, fala para eles que não é para eles subirem. Desce lá, quando você descer, já chama Arão, já chama Nadab, né, Abiú, a gente vai ver mais pra frente no capítulo 24, Nadab, Abiú, 70 anciãos, né? É nessa oportunidade a gente vai ver, né, que os anciãos vão falar com Moisés, vão falar: Moisés, a gente tá com medo, Deus vai acabar matando a gente. Aí, então, Deus vai falar que ouviu a voz do povo, né, os anciãos falando com Moisés, e Deus fala: então manda esse povo ir para suas casas, né? Tudo bem, deixa esse povo ir para casa e eu falo só contigo, Moisés. Não tem problema, eu falo só com você mesmo, Moisés. Então é isso que vai acontecer. No versículo 25 diz: Desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isso, né? Então aqui no versículo 25, desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. É quando depois Moisés sobe, fica sozinho com Deus, escuta os estatutos e juízos de Deus, porque o povo já havia voltado para suas tendas, né? Então Moisés desce e fala para o povo sobre os juízos e estatutos de Deus, né? A gente lembra que o capítulo 19 é um resumão do que vai acontecer do capítulo 20 ao 24. Então, por isso que se a gente lê e começa a seguir o capítulo 20 ao 24, a gente vai achar que não tem lógica, porque vai acontecer, do capítulo 20 ao 24, vai repetir as informações que estão no capítulo 19, mas não são informações novas, é que na verdade Moisés está resumindo no capítulo 19, o capítulo 20 ao 24. Aí o capítulo 20 ao 24 é para detalhar o capítulo 19. Tá bom? Então, a gente vai finalizar aqui hoje a aula.